Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. Nós outros estamos estes dias hablando acerca da confiança. Ayer hablamos sobre o Salmo 40, o Salmo de David, quando dijo: pacientemente esperei ao Senhor, e se inclinou a mim e oyó mi clamor, e me hizo sacar del poço de la desesperação, del lodo cenagoso. Puso mis pés sobre penha e endereçou mis passos. Sabe, a confiança em Deus é a clave para que podamos ter êxito nesta vida, para que podamos ver nossos sonhos realizados. Nunca podemos deixar-nos abatir por los problemas, las dificuldades que vêm sobre todos. David tuvo problemas, tuvo lutas, como muitos heróis de la fé do passado, muitos homens e mulheres de Deus também tiveram suas lutas. Pero eles sempre se mantiveram firmes em la fé, confiados, apoiados em las promessas de Deus, e por isso marcaram a diferença. Por isso eles venceram. E você que me escute agora, se você quer vencer, você não pode em nenhum momento dar lugar a palavras negativas, palavras de dúvidas que sempre vamos escutar neste mundo. Sempre o mal usará a alguém para trazer-nos palavras negativas. Muitas vezes para dizer de que sirve crer em Deus e agora tu estás aí passando por este problema, tu estás aí delante desta situação, onde está tu Deus que não te escuta, que não te hace caso? Eu me imagino como sofreu Elizabeth, por exemplo, porque a Bíblia nos conta que Zacarias e Elizabeth eram homens de fé, eram homens que confiavam em Deus, eram justos delante de Deus e andavam irrepreensíveis. Não tinham nada que lhes acusaram, nada que lhes descalificaram. Eram intacháveis, pero Elizabeth não tinha filhos. Era estéril. E eles já eram avançados em idade. E naquela época, desafortunadamente, o valor da mulher estava em dar filhos a seu marido. Havia incluso uma cultura religiosa naquela época que quando a mulher era estéril, era porque estava sendo castigada por Deus, quizás havia cometido algum pecado grave, algum erro, estava sendo vítima de alguma maldição, não porque Deus la havia rechaçado. Enfim, as mulheres tinham este problema naquela época, quando eram estéreis. Elizabeth sofria, porque aunque muita gente não lhe dizia nada, pero a suas espaldas, a gente comentava: que ha passado com esta mulher? Pobre mulher, porque é estéril, quizás cometeu algum pecado, algum erro, e ela se sentia humilhada. Pero nunca se rebelou em contra de Deus. Nunca abandonou sua fé. Nunca deixou de crer. E Zacarias também era um homem de fé. Eles perseveraram em la fé, porque não buscavam a Deus apenas interessados em las bendições físicas, materiais. Não. Eles buscavam a Deus por algo mais grande, porque amavam ao Senhor e buscavam a bendição mais importante, que é a salvação eterna. Porque de que sirve ao homem ganhar todo o mundo
realizar todos seus sonhos e perder sua alma. Que recompensa dará el hombre por sua alma? Eles não eram como muitos cristianos que só estão interessados em las coisas deste mundo, em los valores materiais. E quando as coisas não lhes saem bem, não saem como eles esperam, como eles querem, então já se desanimam, perdem a fé, se apartam da igreja, se apartam de Deus, vivem murmurando, quejando-se, como muitos às vezes dizem: de que serve crer em Deus, servir a Deus, estou passando por este problema, Deus não me escuta, Deus não me hace caso. Não, amiga minha, amigo meu, eles não entendiam por que estavam passando por aquele problema. Pero eles se mantiveram firmes em la fé. Eles perseveraram, guardaram el coração. E porque foram fieles, Zacarias, que era um sacerdote, quando ele entrou no santuário para oferecer o incenso ao Senhor, ali, de repente, lhe apareceu um ángel do Senhor à sua direita e lhe disse: Zacarias, não temas, porque tu oração ha sido oída, e tu mulher, Elizabeth, te dará à luz um filho, e chamarás su nome Juan. Verifique usted que porque eles se mantiveram firmes, porque eles confiaram, eles perseveraram em la fé, eles lograram a realização de seus sonhos, que era ter um filho. Pero Deus não lhes deu apenas um filho, não. Deus lhe deu um filho que foi ungido por el Espírito Santo desde o ventre de sua madre. Um filho que lhes trajo muita alegria. El ángel dijo a Zacarias que tendrás gozo e alegria, e muitos se regocijarão de su nascimento, porque será grande delante de Deus, não beberá vinho ni cidra, e será lleno del Espírito Santo aún desde el ventre de sua madre. Deus bendijo a Zacarias e Elizabeth a manos llenas. Deus lhes deu um filho que não era alcoólico, não era assim dedicado à bebida, não lhes traía nenhuma vergonha, um filho lleno do Espírito Santo, que foi um grande homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que preparou caminho para o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus deu testemunho de Juan, dizendo que de los nascidos de mulher não houve outro maior que Juan. Verifique usted como Deus bendijo a esta família, porque eles perseveraram em la fé, eles confiaram. Isso é um exemplo para todos nós outros, um exemplo para você que crê em Deus. Permaneça firme em sua fé, aunque todo pareça perdido, aunque você não consiga ver uma salida, uma solução, uma luz no final do túnel, há uma luz, há uma esperança, você vai a lograr suas metas. Você só não logrará se você se desanima, se você perde a fé, se você se aparta de Deus, se você desiste da batalha, porque, Alberto, a fé é como o ponto de partida, não? E a confiança é a chegada. Há muitas pessoas, por exemplo, em uma carreira, não, que arrancam assim de imediato, saem correndo, pero depois, no caminho,
muitos se cansam, muitos se desanimam, pensam que não vão a conquistar, não vão a vencer, não são capazes, e muitos se caem, tropeçam, pero outros não. Outros seguem em seu ritmo, em sua marcha, outros seguem allí perseverando, creem, só estão mirando para a meta, e estes logram alcançar sua meta. Assim é a confiança. A confiança leva a persona a perseverar hasta el fim, hasta lograr la victoria. Y es que, obispo, la fe debe apoyarse en la confianza. La confianza es la que le proporciona resistencia a la fe. Observamos que hay gente que ante una determinada crisis, una contrariedad o simplemente el paso del tiempo comienzan a decaer, es decir, se inclinan para las dudas, para las emociones, para las circunstancias, y aquella fe inicial que era como un rayo, como un fogonazo, comienza a extinguirse porque no hay una confianza. Y nosotros aprendemos, obispo, que tan importante es creer, tener fe, como perseverar confiadamente, apoyarnos en la confianza, que es lo que nos ayudará para estar siempre en la presencia de Dios. Davi dijo, bienaventurado el hombre que puso en el Senhor su confianza. Zacarias e Elizabeth pusieron en el Senhor su confiança e foram bem-aventurados, felizes, lograram a realização de seus sonhos, assim como você que me escuta neste momento. Não desista. Não tire a toalha, não se dê por vencido, aunque o problema que você está enfrentando seja grande, seja problema em sua família, com sua pareja, com seus filhos que estão perdidos em los vícios, quizás problema de enfermidade que você tenha, ou mesmo problema econômico. Este domingo você pode conquistar a resposta de Deus por la fé. É a fé. Fé é a certeza de lo que se espera, é a convicção de lo que não se vê. Venga com esta certeza, porque você entrará en el santuário, você vai subir en el altar, e allí dentro del santuário você vai derramar sua alma delante de Deus, você vai aclamar, você vai invocar o poderoso nome de Jesus, e Deus lhe responderá por la fé. Como Deus respondeu a oração de Zacarias, ele também responderá sua oração. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, aqui em Madrid. Estamos justo na entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça. A la mano direita, você já verá de Centro de Ajuda Cristiano. Por la fé, você receberá a resposta de Deus para a sua vida. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, com a família, para que eles também aprendam a perseverar e conquistar a resposta que tanto necessitam. Amanhã regressaremos aqui com todos vocês. Hasta amanhã.